Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar estudando Maquiavel? Então, hoje a gente vai falar sobre virtudes e virtudes. Aqui é preciso abrir um parêntese para explicar um dos conceitos mais comuns e mais ambíguos da prosa de Maquiavel. Virtude, em italiano é virtù, é um termo fundamental no O Príncipe, mas está longe de constituir um conceito no sentido que hoje algumas ciências sociais conferem a algumas das suas categorias analíticas e comportam definições sintéticas, únicas e razoavelmente precisas. Maquiavel não se preocupa em dar definições lapidares aos conceitos que usa. Um exame da sua prosa, mesmo que superficial, revela que termos importantes como virtude têm vários significados. Mesmo porque, se você for pensar, tem a questão da tradução que eu já falei, né, que muda, e cada sociedade, cada época, né, tem conceitos diferentes de palavras que vão mudando ao longo do tempo. A língua é mutável, né? Isso é plenamente compreensível se levarmos em conta que o autor tinha como modelo intelectual não a filosofia grega clássica, super importante isso aqui, anota aí, com sua obsessão pela precisão categorial, mas a retórica romana, que valoriza mais os aspectos impressionistas, dramáticos e contextuais de argumentação. Então, Maquiavel ele seguia a retórica romana. Bota aí. Dito isto, podemos concernir um conjunto de significados do termo virtude no texto de Maquiavel. Primeiro, ao sentido mais tradicional de qualidade ética e moral, cujo emprego não é muito comum em Maquiavel, mas que pode ser encontrado, por exemplo, na passagem onde ele se refere a Agatocles. O segundo sentido é o de habilidade política, que se aproxima do significado do termo grego phronesis, capacidade de decisão no curso da ação, mas ultrapassa, pois phronesis é uma qualidade que todos os gregos possuem, enquanto virtude política é para Maquiavel uma qualidade muito especial, que somente alguns personagens históricos têm. O terceiro significado, que remete à etimologia da palavra virtude, já que vir em latim significa homem de caráter ou de coragem, é o de potência. Por fim, ao sentido de pura utilidade, em que uma coisa tomada não é virtuosa porque é útil. Eu queria aproveitar esse momento, mandar um beijo para minha professora Opásia, na época que eu fiz letras. Muito boa essa professora, muito estimulante, uma pessoa especial. E ela era especialista em Maquiavel. E ela dizia, né, que essa questão da virtude é a pessoa ter realmente essa virtude de ação no momento certo, antes que a roda da fortuna desse a sua virada. O exemplo de Agatocles de Siracusa, apresentado no capítulo 8, que ainda nós vamos ler e comentar mais para frente, talvez seja o mais didático. Agatocles foi uma pessoa de origem humilde que se tornou, pelo sucesso na carreira militar, pretor da cidade. A partir desse cargo, promoveu o assassinato de todo o Senado e dos poderosos da cidade, e governou-a com mão de ferro, mas conseguiu salvar Siracusa do assédio dos cartagineses. Maquiavel diz repetidamente que ele tinha virtude e que não tinha. Quando a menção é positiva, ou seja, ele tinha virtude, ele qualifica essa virtude como de ânimo e de corpo, mas conclui que tampouco se pode chamar virtude o assassinato de seus cidadãos, a traição aos amigos, não ter fé nem piedade nem religião. Ou seja, na passagem, ele adota como dominante o sentido primeiro de virtude, como qualidade moral, mas também faz uso do sentido terceiro, o de potência.
Contudo, fica claro que, se julgado pelo mesmo critérios que Maquiavel adota para examinar a conduta de César Borgia, ou em italiano Cesare Borgia, por exemplo, Agatocles tinha possibilidade política e suas ações foram francamente úteis para a preservação da cidade. De fato, se tomado todo da obra, notamos que os significados dominantes são os de habilidade política e utilidade, mas não podemos perder de vista o significado tradicional e o de potência. A despeito da posição assumida pelo autor na passagem sobre Agatocles, é razoável e incontestável a interpretação de que, em O Príncipe, Maquiavel está incumbido de mostrar que a adoção das virtudes tradicionais clássicas e cristãs pelo governante conduz à sua ruína e potencialmente à ruína do principado. Bom, anota isso. Maquiavel está incumbido de mostrar que a adoção das virtudes tradicionais clássicas e cristãs pelo governante conduz à sua ruína e potencialmente à ruína do principado. É engraçado, né? Porque eu acho que é a partir dessas coisas que o pessoal vai pegando aquela ideia de maquiavélico, de uma coisa ruim, né? Porque que o cristão tem o quê? Tem uma ideia de bondade, de perdoa. Então, o contrário disso seria o quê? A tirania e a mão de ferro, né? Mas em cima, né, nós vimos anteriormente, ele faz duas comparações sobre virtude. Uma das virtudes seria não assassinar. Então, eu acho que isso pode gerar algumas confusões. Principalmente que a gente está numa sociedade diferente daquela época, né, em um tempo diferente. Então, muitas vezes a gente não consegue entender as palavras, que naquela época talvez fosse muito mais fácil entender o sentido, e a tradução, às vezes, pode ser mal interpretada, que nem telefone sem fio, né? Um tradutor dos tempos atuais vai traduzir uma coisa de não sei quanto século atrás, que o costume é diferente, os significados eram diferentes. Então, existem distorções e isso atrapalha um pouco. Talvez fosse melhor a gente ler o texto em italiano arcaico, né? Originalmente escrito por Maquiavel naquela época. Talvez menos problemas de compreensão, mas sempre haveria algum problema de compreensão, né? Alguns problemas, porque a gente está com uma mentalidade, um conhecimento de uma sociedade diferente daquela e uma época diferente. Então, a gente não tem muitos parâmetros para fazer uma leitura perfeita. Assim, a despeito do significado de cada uso do termo no texto, temos de ter em mente quando lemos esse plano principal da obra. Se procedermos assim, baixando nossas expectativas de que o autor desculpa. É que eu fico com falta de ar, às vezes não repara não. Eu tenho uma alergia muito forte, e às vezes dá uma empacada. O autor apresente a todo momento um sentido coerente e constante dos termos que adota. Estaremos melhor equipados para compreender o sentido de cada passagem. Claro que algumas tensões e paradoxos continuarão a nos intrigar. Por exemplo, por que Maquiavel, na passagem citada anteriormente, prefere que a definição tradicional prepondere sobre as outras? Coisa que ele não faz no resto da sua obra. A tradicional seria, eu acho que a tradicional de agora, né, de ser cristão, não assassinar, e o resto do texto não teria esse sentido de virtude. É difícil saber, possivelmente porque não quisesse retoricamente aliviar a impiedade extrema que suas ideias deveriam aparentar aos olhos de seus conterrâneos. Julgar é difícil, eu não gostaria de fazer esse julgamento com a mentalidade de agora. Com o conhecimento da sociedade agora, a gente acaba destruindo o que o autor, né, quis realmente dizer naquela época. De fato, já indicamos que tanto Maquiavel como Guicciardini substituíram as referências às virtudes clássicas e ao heroísmo pela rapacidade e pelo egoísmo. É a essa concepção negativa da natureza humana que Léo Strauss se apega para argumentar que Maquiavel é o primeiro pensador político moderno,
um papel que ele havia atribuído antes a Hobbes. Isso foi citado pelo próprio Strauss, tá? E essa modernidade consiste exatamente na concepção negativa da natureza humana como base da teoria política. Caso você não saiba sobre a questão de Hobbes, Hobbes foi aquele que disse aquela frase: o homem é o lobo do homem. Então, vamos lá. É essa modernidade que consiste exatamente na concepção negativa da natureza humana com base na teoria política. Concepção essa que quebra com a tensão fundamental dos pensadores da antiguidade clássica entre a razão e a revelação. Essa quebra se dá, segundo Strauss, pela valorização da razão em detrimento da revelação. Strauss também vê Maquiavel como aquele que primeiro quebrou com a tradição clássica e de esconder a sabedoria política do leitor comum. Para que ele só pudesse ser acessado pelos iniciados nessa arte. Meu filho, marca isso também. Então, temos um texto escondido por trás desse texto. Quem será que consegue ler realmente sem se enganar? Boa questão. Iniciados? E quem teria ensinado esses iniciados a entender essas entrelinhas? Só o próprio escritor poderia, né? Será que ele tinha um grupinho fechado lá? Strauss não está sozinho a imputar a Maquiavel o papel de fundador da modernidade. Em ver nele a consciência da fundação e de uma nova era marcada pela constante transformação. A leitura do texto do autor, contudo, não apoia tal interpretação. Outro recomendador importante é J.G.A. Pocock, de 1975. Identifica em Maquiavel e em outros autores do humanismo cívico uma consciência histórica não propriamente moderna, mas híbrida, misturada da circunstância clássica, que é a ideia de que as coisas no mundo estão presas à repetição do ciclo marcado por nascimento, crescimento, decadência e morte, com a linearidade própria da concepção cristã, que é: o mundo foi criado e terá um termo, o juízo final. Eu lembro também que minha professora disse, estava um pouco escuro, né? O tempo tá feio lá fora hoje. Ontem calor danado, hoje o tempo tá estranho. Minha professora dizia que Maquiavel justamente dizia que a gente tinha que aprender com o passado. E isso me faz lembrar muito Plutarco, que eu já citei em algum dos textos isso, né? Plutarco dizia: se você conhecer o passado, você conhece o presente, você conhece o futuro. E você conhece a forma de resolver cada um desses problemas, pelo conhecimento de como foi resolvido no passado. Então, tem uma ligação com o pensamento filosófico também de Maquiavel, né? Contudo, a leitura do texto que segue não referenda claramente uma leitura ou outra. Maquiavel não dá sinais de conceber seu tempo presente como qualitativamente diferente do passado, nem sequer em uma relação de continuidade evolutiva com ele. A concepção de fortuna como acontecimentos, isso é importante, hein? Que possa vir a mudar o estado atual das coisas, não se aplica para Maquiavel somente ao tempo presente. Gente, desculpa, dá uma falta de ar às vezes. Essa questão da fortuna lembra justamente a roda da fortuna, né? Ora você tá lá em cima, ora você dá lá embaixo, né? Que vem até daquele... acho que é provérbio popular, né? O mundo dá muitas voltas, né? Tipo isso. Então, você tem que aproveitar enquanto a roda da fortuna tá te colocando lá em cima, porque quando tu chegar lá embaixo, aí tu tá fofo. Desculpa, a gente tem que rir um pouco, né? Senão a gente não aguenta. Então, vamos lá. Ou seja, a expectativa ou a potencialidade de mudança é uma característica da experiência em si, independentemente das eras da história humana.
Isto é, não devemos ler aí uma autoconsciência da modernidade. Se a modernidade corresponde à vertigem do câmbio contínuo e ao sentimento claro de separação com um passado qualitativamente diferente, como podemos chamar de pai da modernidade alguém que prefere o seguinte conselho: aquele que pretende prever o futuro deve olhar para o passado, pois todas as coisas na Terra guardam, em todas as eras, uma similaridade com aquelas do passado. Isso quem disse foi Maquiavel no seu livro Discursos, que depois nós vamos ler. Eu não tenho esse livro em papel, mas eu vou baixar em PDF e depois a gente vai começar a ler o livro O Discurso que Maquiavel escreveu. E eu também quero ler o Tito Livre, que é muito importante, e tantos outros. Então, esse canal vai ser ótimo para você que gosta de livros de sábios, que hoje em dia a gente não encontra tantos como antigamente. E de pensar, né? Não é só ler, é comentar também. Então, vamos continuar. Mesmo o argumento de Pocock, ainda que mais sofisticado, é difícil de comprovar claramente, pois não parece haver grande diferença entre a concepção temporal expressa por Maquiavel e a concepção mais antiga de exemplaridade. O moto histórico Magistra Vitae, que tão bem define a concepção do autor, vem de Cícero em italiano. Depois vamos ler Cícero também, gente. Ai, temos tanto a aprender, oba! Que por seu turno o tomou de modelo helênicos. Certo é que Maquiavel não parece aderir a uma noção de circularidade temporal tão pronunciada como aquela que encontramos em autores clássicos como Platão e Aristóteles. Também quero ler eles, quer dizer, já li alguns, mas podemos reler mais para frente. Mas não há tampouco em seus escritos uma orientação teológica clara. Teleológica, não é teológica, é diferente isso aqui. Teleológica. Eu esqueci, eu acho que eu aprendi isso, mas eu esqueci. Deixa eu olhar aqui. Teleológica não é teológica. Ai, Senhor. Vamos botar aqui. Sentido não, significado. Significado de alguma coisa de interpretação teleológica. Não, deixa eu ver. Adjetivo que em filosofia refere-se a argumento, conhecimento, explicação que relaciona um fato. Viu? Como não era teológica, teleológica. Esbarrei aqui no negócio. Então vamos reler. Mas não há tampouco em seus escritos uma orientação teleológica clara, ou seja, questão de conhecimento, o que ele escreve não está tão claro, como aquela surgida da secularização do conceito cristão. Você lembra o que é a secularização que nós falamos no outro vídeo? Então volta lá, escuta de novo. Do conceito cristão que daria um sentido à história e assim possibilitariam uma narrativa evolutiva. Tais conceitos linearizados da história começaram a surgir na Europa a partir do século XVI. Leverty e Pagdan, Kozelek. Para Maquiavel, contudo, a história, seja ela mais antiga ou mais recente, é um repositório de experiências, fatos e efeitos. E cabe ao observador arguto entender a lição que dele pode provir. Você sabe o que é arguto? A gente faz algumas associações, quer dizer, sábio, sagaz. Mas olha no dicionário para ver se tem mais algum significado. Em seu esforço de compreender as ideias dos autores no contexto em que foram produzidas, comentadores da escola de Cambridge como Pocock e Kent Skinner,
Eu acho que não é alemão não, senão pronunciaria diferente, né? Mas se for em alemão, é Skinner. Contribuíram muito para descartarmos interpretações anacrônicas da história do pensamento político, inclusive do pensamento do próprio Maquiavel. Skinner argumenta que O Príncipe deve ser entendido não como um tratado de filosofia política, mas como um livro pertencente ao estilo literário conhecido como Espelho para Príncipes, em prática desde a Antiguidade Clássica e que era razoavelmente popular à época do autor, dito pelo próprio Skinner. Espelhos para Príncipes eram manuais de conselho para monarcas, geralmente escritos por autores que queriam ganhar o seu favor. Aristóteles mesmo escreveu um livro desse gênero, cujo texto foi perdido. Que pena, né? O que faz O Príncipe se destacar, em comparação aos outros livros do mesmo gênero produzidos na época, como argumenta Skinner, é propriamente seu conteúdo. É claro, né? Um livro sempre um conteúdo. Enquanto os manuais escritos até o século XV se ocupam basicamente de mostrar como um monarca deve adquirir e demonstrar as virtudes cristãs e clássicas, o livro de Maquiavel vai no sentido contrário. Demonstra que, se exercitadas pelo monarca, as virtudes tradicionais levarão o reino e o próprio príncipe à ruína. A inversão é praticamente completa. A generosidade, a benevolência, a disposição para manter a palavra. Todas essas virtudes são provadas destrutivas se praticadas pelo governante. É por essas e outras tem uma boa parte de gente aí que fica tipo parecendo psicopata, né? Já cuidado. Né? Equilíbrio é a palavra mágica. Em texto posterior, Skinner vai além dessas interpretações mais literal do texto O Príncipe, para defender que a desvalorização das virtudes tradicionais tem como finalidade a valorização da liberdade republicana. Presta atenção nisso, marca aí. Expressa pelo conceito clássico de civitas libera. Skinner que disse isso. Tal argumento se encaixa como uma luva na tese de Skinner sobre o terceiro conceito de liberdade, desenvolvido em outros textos. Contudo, para melhor compreensão da visão republicana de Maquiavel, é necessário consultar seu discurso. Depois nós vamos ler esse livro do Discursos, tá? Do Maquiavel, quando a gente acabar esse. Como ele mesmo sugere no capítulo 2 do Príncipe. Diferentemente do contextualismo de Skinner e Pocock, há também interpretações mais criativas da obra de Maquiavel. Pois é, né? A gente está vendo aqui interpretações. Você não sabe se são certas, né? Parece até um telefone sem fio, né? Seria legal se a gente pudesse ouvir o próprio Maquiavel. Bota ele aí, incorpora aí Maquiavel e conta pra gente o que você estava pensando realmente, como você escreveu isso. Seria uma maravilha, né? Quem sabe a gente tenha mais sorte, né? Eu conheço uma história que dizia, que minha professora contava também aqui de Dopásia, que Maquiavel, como foi exilado, ele ficava lá numa hora todo dia. Ele saía para caminhar lá pelo jardim da casa que ele estava e se trancava às vezes no escritório e ia conversar com os autores dos livros, né? Os autores que já morreram, né? Dos livros, para tentar saber realmente qual é o verdadeiro sentido, né? Dos seus escritos, que às vezes o que a gente acha que é, não é, né? Então, só os próprios autores podem dizer, e segundo se sabe, ele fazia sempre isso, se trancando no escritório e conversava com os autores dos livros, autores mortos. Vamos fazer isso também? Quem sabe a gente dá mais sorte. Então, vamos lá. Onde que eu parei? Strauss aponta para o caráter exótico, explícito do texto O Príncipe. Procópio identifica a inclinação popular do pensamento de Maquiavel, ser comparada a seus contemporâneos, como Guy Giardini, mas Gramsci vai mais longe e defende que o opúsculo foi de fato escrito não para qualquer príncipe em particular,
a despeito da sua dedicatória, mas para o povo italiano em si, que no livro cumpriria um papel análogo ao do sujeito revolucionário, projetando as ideias de Maquiavel para seu contexto presente. Gramsci compara o Partido Revolucionário a um príncipe moderno, que operaria no campo da política por meio da tática combinada da guerra de posição, conquistando a hegemonia cultural da sociedade civil, e da guerra de manobra, que objetiva diretamente o fim do Estado burguês. Nossa, forte isso. Escreve isso aí, gente. Os temas suscitados pelos escritos do Florentino, que é Maquiavel, são vários e muito ricos. Só para dar um último exemplo, temos a questão muito interessante da representação feminina em sua obra. Não somente da deusa Fortuna, que nomeia o conceito fundamental da teoria do autor e a qual ele dedica uma das passagens mais famosas do Príncipe, mas também de outras personagens que pontuam seus escritos políticos, literários e epistolários. Apresentei aqui rapidamente uma pequena amostra da rica tradição dos comentadores da obra de Maquiavel, tradição essa que deriva de sua riqueza da interpretante inteligência do autor e de sua capacidade de raciocinar de modo tão claro e ao mesmo tempo tão profundo. Depois de ler O Príncipe com cuidado, não há como não colocar em perspectiva todas essas concepções evolutivas da história, nos quais estamos embebidos, das quais vivemos inebriados, e pensar, será que isso não é tudo vertigem? O último suspiro secularizado da religião, que há quase 2000 anos domina o Ocidente? Talvez o principal bem que podemos esperar do estudo da história não seja a promessa de um mundo futuro sempre melhor e de um passado sempre ultrapassado, mas sim a sabedoria que advém de conhecer as situações e os atos daqueles que fizeram e ousaram. Bom, paramos aqui. Vou aproveitar e vou dar uns 10, 15 minutos para respirar. A respiração é ótima, vamos dizer outra coisa. E vou, dessa vez, que eu estou devendo desde ontem, vou gravar o livro Nietzsche, tá? Assim falou Zaratustra, ainda hoje. Eu prometo. Beijo.